Tribunal de Justiça de Minas Gerais divulgou nesta quarta-feira as datas para a audiência do processo que julga o desaparecimento e morte de Elisa Samúdio. De acordo com a assessoria de imprensa do TJMG, foram marcadas 3/8, nos dias 8, 13 e 14 de outubro. Ainda segundo o Tribunal de Justiça, no dia 8, serão ouvidas as testemunhas da denúncia, no dia 13, testemunhas de defesa e no dia 14, acusados. As audiências serão presididas pela juíza Marixa Fabiane Rodrigues Lopes, no primeiro tribunal do júri do Fórum de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O goleiro Bruno, Luiz Henrique Ferreira Romão Macarrão, Sérgio Rosa Salles, Daiane Souza, Elinilson Vitor da Silva, Flávio Caetano, Vemerson Marques e Fernanda Gomes de Castro vão responder na Justiça por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado, ocultação de cadáver e corrupção de menor. Nesta sexta-feira, dia 24 de setembro, será realizada a Assembleia para a criação do Comitê dos Aposentados Metalúrgicos de Pindamonhangaba. A Assembleia será realizada na sede do sindicato, em primeira chamada às 17 horas e em segunda às 18 horas. Segundo o vice-presidente do sindicato, Renato Marcondes, a medida representa uma grande conquista para a classe metalúrgica de Pinda. A organização do comitê tem o apoio do Sindicato dos Aposentados Metalúrgicos de Taubaté e região e também do SINTAP, Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados e Idosos da CUT. O Ministério Público Eleitoral paulista pediu a abertura de um inquérito para apurar as declarações feitas pelo candidato do PSDB à presidência, José Serra, contra Dilma Rousseff, que concorre ao cargo pelo PT. Segundo os petistas, em discurso feito em São Paulo no dia 26 de agosto, Serra cometeu crimes eleitorais contra a candidata e o partido ao comentar o caso das quebras de sigilo fiscal de pessoas ligadas ao PSDB. No dia 30 de agosto, o presidente do PT, José Eduardo Dutra, entregou representação ao Ministério Público Eleitoral, pedindo a investigação do candidato tucano. Conforme as acusações, Serra cometeu os crimes de calúnia eleitoral, injúria e difamação. Serra atribuiu a Dilma a violação do sigilo fiscal do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge Caldas, e classificou o fato como crime contra a democracia e atentado contra a democracia. A Polícia Federal já indiciou 6 pessoas pela quebra de sigilo fiscal de contribuintes ligados ao PSDB. As investigações avançaram depois que surgiu uma testemunha, uma mulher que conversou com exclusividade com o repórter César Tralli. O contador Antônio Carlos Atela saiu do depoimento indiciado por uso de documento falso e quebra de sigilo, os mesmos crimes atribuídos ao despachante Ademir Cabral. Os dois são acusados de usar procurações falsas para quebrar o sigilo fiscal da filha do candidato José Serra e do marido dela. Além deles, está indiciada Adeilda dos Santos, que trabalhava na Receita Federal. Ela admitiu que vendia informações e, por isso, responde por corrupção e quebra de sigilo. 3 despachantes também foram responsabilizados pela compra de dados fiscais no posto da Receita em Mauá. A ex-ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, que deixou o cargo após denúncias de tráfico de influência, empregou no ministério uma das filhas do presidente dos Correios, David José de Matos. Nomeada assessora de gabinete da Casa Civil em 25 de julho, Paula foi exonerada na última terça-feira a pedido do seu próprio pai, que foi indicado por Erenice para presidir os Correios um mês depois que a filha dele foi trabalhar com a então ministra. Paula era responsável pela coordenação dos trabalhos de assistência às vítimas das enchentes, que destruíram Alagoas e Pernambuco em junho deste ano. Ela tinha a função de consolidar as informações encaminhadas pelos estados e por outros ministérios. O Hemonúcleo de Taubaté está precisando de doadores de sangue, em especial do tipo O negativo, considerado o mais raro. Essa solicitação é feita devido à queda considerável no número de doadores nos meses de agosto e setembro. O estoque de emergência está garantido. A preocupação é com as cirurgias já programadas e que necessitam de sangue e que podem ficar comprometidas se não houver um estoque suficiente para a realização. O Hemonúcleo de Taubaté abastece os hospitais de mais de 30 cidades da região. A doação dura em média 1 hora para todo o processo, mas a coleta dura cerca de 10 minutos. Informações pelo telefone 3625-7517. A
exploração de óleo e gás na camada do pré-sal vai exercer grande influência nos negócios da região do Vale do Paraíba, com a abertura de novos nichos de mercado e aumento da arrecadação de municípios. Com base nessa avaliação, o Secomp, que é o Centro para a Competitividade e Inovação do Cone Leste Paulista, planeja criar um arranjo produtivo local de petróleo e gás, com alcance regional, para abrigar e incentivar empresas que possam atender às demandas do setor. Em pesquisa preliminar realizada sobre o potencial da região em relação às demandas do pré-sal, o Secomp constatou que pelo menos 1.000 empresas do Cone Leste Paulista têm capacidade para se habilitar a fornecer produtos e serviços para a indústria do petróleo e gás. Segundo ele, o APL do petróleo e gás será similar ao APL aeroespacial, que desenvolve projetos e pesquisas com as empresas deste segmento. A expectativa é que o estudo sobre a criação do novo APL seja concluído até abril do próximo ano. Entre os dias 23 e 27 de setembro, a cidade de Pindamonhangaba recebe o projeto Visões da Vida 2, idealizado pela MUSE Projetos Culturais, que vai promover sessões de cinema gratuitas para a população carente da região. A carreta móvel, equipada com um auditório com capacidade para 92 lugares, reproduz uma perfeita sala de cinema com ar-condicionado, som e vídeo digitais, banheiro químico, gerador de energia, pipoqueira, saídas de emergência e acesso para pessoas portadoras de necessidades especiais. Com 6 exibições diárias, a carreta será instalada em um espaço público de fácil acesso e traz em sua programação filmes com temas variados para toda a família. O evento acontece na Praça do Quartel, no centro da cidade, a partir das 9 horas da manhã. Termina aqui o RVC Notícias, amanhã estaremos de volta. FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba. Qualidade de ensino e alta empregabilidade, preparando você para o mundo globalizado. Acesse www.fap.br e conheça os nossos cursos, exatas, humanas e biológicas. FAP, a primeira colocada pelo MEC em qualidade de ensino. Aulas presenciais em uma ótima estrutura física. Salas bem equipadas e materiais de ponta. FAP Funvic, um novo conceito em educação, formando seres humanos. As maravilhas do mundo. Um grupo de jovens estudava sobre as 7 maravilhas do mundo. No final da aula, deveriam fazer uma lista do que pensavam fossem consideradas as 7 maravilhas atuais do mundo. Embora houvesse algum desacordo, as mais votadas foram Pirâmides do Egito, Taj Mahal, Grand Canyon, Canal do Panamá, Empire State Building, Basílica de St. Peter e a Grande Muralha da China. Mas ao recolher os votos, o professor notou uma estudante muito quieta. A menina não tinha virado sua folha ainda, então o professor perguntou se ela tinha problemas com sua lista e respondeu: sim, eu não consigo concluir a minha lista porque existem muitas maravilhas. E o professor disse: então diga-nos o que você já tem e talvez possamos ajudá-la. A menina hesitou, então leu: eu penso que algumas das maravilhas do mundo são viver, sentir, ver, ouvir, falar, rir e amar. Às vezes olhamos com mais facilidade as façanhas do homem do que as obras de Deus. Além do rio. Além do rio existe um lugar para mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. Com meu Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas, que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente é o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal.